Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações, juntamente com a ternura de Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe. Estamos então aí caminhando no nosso tempo litúrgico, chegamos a essa segunda-feira, dia 23 de outubro de 2017, dentro aí da 29ª semana do tempo comum. Queremos então acolher a palavra de Deus que irá nortear a nossa reflexão para hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Ele respondeu: Homem, quem me encarregou de ser juiz ou árbitro entre vós? E disse-lhes: Atenção! Guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, goza a vida. Mas Deus lhe diz: tolo, ainda nesta noite tua vida te será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos amados irmãos, a liturgia de hoje ela nos convida a podermos então olhar para aquilo que realmente nós damos valor na nossa vida. Se são as coisas nesse mundo, as coisas materiais desse mundo, ou se nós temos de fato consciência de que as coisas desse mundo servem apenas a partir do momento em que nós colocamos ela a serviço do ser humano, ou seja, na medida em que nós usufruímos dela, sem deixar-nos então ali nos alienar por ela, tornando cada uma dessas coisas materiais como ídolos e como Deus também na nossa vida. Qual a nossa postura diante dos bens materiais? E assim então, queridos amados irmãos, esse é o questionamento que vai nortear a liturgia de hoje e nos ajudar também a compreender que, se nós queremos de fato assumir a nossa missão de discípulos e missionários do Senhor, é preciso e se faz necessário desapegar das coisas materiais, de tudo aquilo que nos impede de viver então nessa confiança na providência divina. E é claro, colocando Deus sempre no centro de nossa vida e de todas as nossas coisas. E assim então, com certeza, estaremos evangelizando, estaremos anunciando o Evangelho da vida a todos aqueles que se depararem conosco. E aí então nós podemos olhar para as leituras de hoje, nessa leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós temos então ali pessoas que estão preocupadas com os bens materiais. E é interessante porque é uma briga entre família. E olha que é comum, infelizmente, nós vemos nos dias de hoje, irmãos, familiares brigando, e alguns chegam ao caso até mesmo de tirar a vida dos pais para poder assumir a herança. Olha só do que serve os bens, então, materiais desse mundo. Para poder, então, tirar a vida, levar à morte, para poder escravizar e alienar as pessoas. Então é preciso, é claro, e aqui não estou dizendo que nós não tenhamos direito de poder ter uma casa, de termos, então, ali um carro digno, de termos ali uma casa na praia ou no campo para podermos desfrutar do nosso lazer. Não é isso. O grande problema está quando nós colocamos isso no centro da nossa vida como deuses. Como, por exemplo, temos pessoas de hoje que, ao serem abordadas por um assaltante, por exemplo, está no trânsito, e ali um assaltante no farol aborda a pessoa,
A pessoa muitas vezes apegada ao bem material, ela prefere então perder a vida ou, né, sofrer ali o atentado à sua vida do que entregar o bem material. E ali então mostra para nós aquilo que realmente a pessoa dá importância. Ela valoriza mais o bem material do que a sua própria vida. E a vida está acima de tudo. Então devemos de fato nos policiar para que não caiamos então também nós nessa tentação de podermos então ali colocar a nossa primeira opção da nossa vida nas coisas terrenas, nas coisas materiais. E Jesus então, ele não diz quem está certo ou errado, mas narra uma parábola para poder então chamar a atenção desses irmãos que estão brigando por causa dos bens materiais e também para nós, enquanto discípulos do Senhor, para não cometermos o mesmo erro. E ele vai narrar então aquela parábola onde tinha um homem rico que então não sabia o que fazer com o dinheiro. E ali estava prestes a poder então ali fazer a colheita nas suas fazendas e está ali sem saber o que fazer. E ali então ele pensa consigo mesmo e chega a uma conclusão: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir maiores ainda do que eles. Aí poderei então acumular toda a minha colheita junto com os bens que eu tenho. E ali então vou dizer: olha, gosta da vida, meu amigo. Você já tem bem aí, descansa, dorme, bebe. Ou seja, vive os prazeres da vida. E ali então Jesus continua na parábola dizendo: insensato, tolo, hipócrita, ainda nessa noite Deus lhe tirará a vida. Ou seja, Deus não está querendo punir, castigar as pessoas. Mas Deus, Ele é o Senhor da vida. Então nós não sabemos o tempo que nós temos, que nos resta. O que nós temos é o hoje e agora. E esse hoje, esse agora, devemos então viver, buscando sempre deixar-nos iluminar, pautar pelos valores do Evangelho, pela Palavra de Deus. Porque é ela que de fato vai nos colocar, nos conduzir sempre nos caminhos do Senhor. Deixando que Deus seja Deus da nossa vida e não os bens, as coisas materiais deste mundo. E assim então somos chamados a poder olhar, lançar o olhar na nossa vida. Será que nós também não temos um pouco desse fazendeiro? Quando nós então nos apegamos ao pouco que nós temos, ou ao muito que nós temos. Então é preciso de fato lançar o olhar para a nossa vida e a cada instante viver, como disse e repito, como se fosse o único na nossa vida. A primeira leitura de hoje vai nos ajudar então a compreender que tudo isso só será possível se nós então tivermos uma vida de fé e crescermos nessa caminhada de fé. E Paulo então na primeira leitura da carta aos Romanos, ele vai então dizer que Abraão, ele então foi o grande pai da fé. Por quê? Porque ele não duvidou das promessas de Deus. Mas ele creu, ele acreditou que de fato Deus, ele poderia realizar aquilo que ele prometeu e se lançou nessa confiança e se pôs a caminho. E assim também, meus queridos amados irmãos, para podermos vencer a tentação de poder então ali cultuar os bens materiais, é preciso crescer na fé, na confiança de que Deus provê o necessário para a nossa vida, para que nós possamos ser felizes e não tenhamos aí acúmulos de coisas materiais que nos prende, nos escraviza, nos seduz e nos impede de poder então viver essa vida na simplicidade, a qual então o Senhor oferta a cada um de nós. Porque os momentos felizes da nossa vida se dão nas pequenas coisas e não nas grandes. Essa mentalidade do mundo capitalista dos dias de hoje, que quer nos enfiar na cabeça, na mentalidade, que para sermos felizes é preciso então ter muita coisa. E não é isso. Basta olhar para as nossas pessoas humildes, pobres, simples. Nas pequenas coisas estão ali os momentos mais felizes da sua vida. E também na nossa. Então é preciso de fato crescer na fé para que nós possamos enxergar aquilo que realmente vale a pena nessa vida. E assim como Abraão, possamos também nós tomar posse da vida em Deus, a qual ele também veio ofertar no sangue do seu Filho Jesus, lá na cruz, a cada um de nós.
para que assim então nós possamos bendizer esse Deus como o salmista de hoje nos convida. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. O Cântico de Lucas, que nos ajuda de fato a compreender, a fazer a experiência desse Deus que liberta de todas as nossas alienações, de toda a nossa escravidão, de tudo aquilo que pesa contra a vida, a qual o Senhor então veio nos oferecer. Que possamos então, meus queridos amados irmãos, abrir o nosso coração às promessas de Deus, que nós possamos crescer nessa fé, para que assim possamos apegar de tudo aquilo que nos impede de poder acolher essa vida a qual o Senhor veio ofertar a cada um de nós. E acolhendo essa vida, que nós possamos, como missionários, levar essa mesma vida a tantos irmãos que precisam fazer o seu encontro pessoal com Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube, e nos acompanha a cada dia, a cada vídeo. Muito obrigado pela sua presença, sua companhia fraterna. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, clique aqui em inscrever-se, venha também somar e fazer parte dessa nossa família e ajude-nos a levar Jesus Cristo a todos os corações. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Senhor assim nos permitir, e espero por você.